a ascensão de Jesus Cristo. O título aqui da mensagem hoje é a glória de Cristo na sua partida. É o encerramento do ministério terreno de Jesus Cristo, que se encerrou com a sua ascensão ao céu, na presença dos seus discípulos, na presença daqueles a qual receberiam agora um comissionamento muito importante para a vida dos crentes, dos cristãos, e principalmente para a vida da igreja. A ascensão é importante e significativa. Muitas pessoas não dão o devido valor para a ascensão de Jesus Cristo. Muito se fala da crucificação, muito se fala da ressurreição. Não que esses fatos, esses ocorridos, não tenham a sua importância, são muito importantes. Mas o que seria destes fatos no ministério de Jesus sem a sua ascensão? Talvez você esteja se perguntando qual é o significado da ascensão. E o objetivo hoje é analisar a palavra expositivamente e tentar pegar do texto o seu verdadeiro ensino e o que ele significa. O que significa a ascensão de Cristo? Qual é a sua importância e a sua significância? As igrejas celebram o Natal. As igrejas celebram a Sexta-feira Santa, como já foi passado agora, a última sexta-feira. As pessoas, as igrejas, são a comemoração da ascensão de Jesus. Não é lembrada por não ser totalmente compreendida. Isto é claro em nossas vidas, porque só lembramos daquilo que tem significância para nós. Então, se a ascensão de Cristo não tem sido lembrada, não tem sido comemorada, é porque ela perdeu o seu significado. Ou até mesmo não está sendo ensinada a sua verdadeira significância. Isso reflete uma compreensão inadequada sobre a importância do evento. Em certo sentido, a ascensão é o ponto culminante do ministério terreno de Jesus e cheio de significados para nós, os cristãos. Eu te pergunto, você entende? Você compreende o significado desta exaltação do Filho de Deus, do seu retorno ao Pai? Eu te faço essa pergunta. Este ocorrido deveria receber a mesma significância para o povo de Deus que a Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa, o Natal, dentre outros. A relação entre os eventos, precisamos entender que todos os pontos listados aqui, nessas pregações, nos dias de domingo, desde que Jesus nasceu até agora, no fim do seu ministério terreno, quando ele retorna para o Pai, que estes pontos estão relacionados entre si. Sem cruz, por exemplo, não existiria a redenção. E sem a ressurreição, ficaríamos sem o Salvador, cuja capacidade de salvar seria questionável, pois ele não salvou nem a si mesmo. Concordam comigo? A ressurreição assinala o carimbo de aprovação de Deus. Foi a aprovação do Senhor quando Jesus Cristo venceu a morte. Mas ela não ocorreria sem a crucificação. Não se cogita uma crucificação sem uma ressurreição, como Pedro retrata no seu sermão em Pentecostes, neste próprio livro, escrito por Lucas, um historiador, um exímio historiador. Atos 2, do verso 22 ao 24. Era impossível que a morte vencesse Jesus Cristo. Assim diz Pedro. Olha o que diz o texto. Atos 2. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres,
maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês hoje, nesta noite, que esta ascensão de Cristo, ela tem uma importância tremenda para mim e para você. Todo este plano de redenção arquitetado pelo nosso Deus teve que ter esta ascensão, aonde Cristo retorna e recebe toda a glória que ele tinha anteriormente, antes do seu esvaziamento, da sua humilhação, conforme é dito pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Isto é um fato crucial para o cristão. Assim como Deus planejou, pré-ordenou a crucificação de Cristo, como diz em Apocalipse 13, verso 8. Assim como a morte seria impossível de vencê-lo, assim também a ascensão ocorreria, conforme os desígnios do nosso Deus. Olha só, Apocalipse, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Jesus Cristo não morreu naquela época, naquela data. Jesus Cristo já estava arquitetado, o plano de redenção do nosso Senhor já estava desenhado e alinhado. Isto era plano de Deus. A ascensão de Cristo nos remete a esta salvação, esta ressurreição. Impensável também é ter uma ressurreição sem a ascensão. Assim como a crucificação está totalmente atrelada e relacionada com a ressurreição está relacionada com a ascensão. Assim como é impensável contemplar a crucificação sem uma ressurreição, também é impensável haver a ressurreição sem a ascensão. Se não acontecesse essa ascensão, não teria existido uma exaltação digna de Cristo. Ela não teria recebido, não teria recebido a glorificação prometida pelo Pai. Sem a ascensão, não existiria o Pentecoste, nem muito menos a segunda vinda de Cristo. Ele foi e nos prometeu que retornará. Então, se ele não estivesse ascendido, qual promessa teria da sua volta? Ele já estaria conosco? Meus irmãos, ele nos prometeu algo que estaria conosco, justamente por causa da sua ascensão. Ele nos promete um consolador. Ele nos promete a sua presença na forma do Espírito Santo de Deus. E é graças a essa ascensão que teve inaugurado essa descida, esta vinda da promessa do nosso Deus. Olha ele prometendo isso em João, capítulo 16, do verso 5 ao verso 7. Agora que eu vou para aquele que me enviou, ou seja, o Pai, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, porque eles ainda não tinham compreendido a verdadeira mensagem. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, se ele não ascender, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, e certamente ele foi, eu o enviarei.
Muito se fala, meu irmão, sobre Deus e sobre Cristo. Muito se dá a honra a essas duas figuras da Trindade, Deus e Cristo. E toda a honra e toda a glória eles são devidos. Eles merecem ser reconhecidos, sim. Mas eu te pergunto, a mesma honra e a mesma glória é rendida ao Espírito Santo de Deus? Aquele a qual Jesus Cristo nos prometeu que assim que Ele fosse, o enviaria. Eu lhe pergunto, por que então não comemoramos a ascensão de Jesus Cristo? Por que não damos o devido valor ao Espírito Santo de Deus? Na sua ação poderosa em nós. Não reconhecemos esta obra de redenção da Trindade. Não reconhecemos os integrantes desta obra da redenção. Focalizamos apenas em Deus e Cristo, tornando o Espírito Santo um coadjuvante ou até mesmo espectador. O que estamos fazendo com esta obra, como foi dito aqui pelo apóstolo João em Apocalipse, que foi escrita, designada antes da fundação do mundo? O apóstolo Pedro também nos diz isso em suas cartas. O Espírito Santo é presença ativa em todo o plano de redenção. Desde a criação, o Espírito pairava sobre as águas. E esta ascensão de Cristo está abrindo as portas para a sua descida, para o seu envio. Por que então não comemoramos a ascensão de Cristo? Porque não entendemos o seu devido valor. E eu peço que, em nome de Jesus Cristo, Deus nos ilumine esta noite, para que possamos entender e aprender do que se trata esta ascensão, qual é a importância do Espírito Santo em nós, que hoje em dia tem sido tão menosprezado, tão blasfemado, o Espírito Santo de Deus. Um pecado sem perdão. A hora de partir e passar o bastão. O momento da ascensão de Jesus Cristo se trata de um comissionamento para os apóstolos e seus discípulos. Durante seu ministério na terra, o trabalho de pregação, ensino, foi feito diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, treinando os seus discípulos, capacitando-os presencialmente. Agora é hora de passar esta responsabilidade de ir, de ensinar para os apóstolos, os seus discípulos. Antes de subir ao Pai, proclamar o arrependimento e as boas novas e ensinar as verdades da fé para a igreja. Este seria o novo desafio destes homens. Porém, sabemos aqui, e vimos semana passada, inclusive, foi retratado a incapacidade desses discípulos, pessoas nécias, tardias para compreender. Do ponto de vista puramente humano, os apóstolos não estavam prontos para essa tarefa. Você conseguiria afirmar com 100% de certeza que neste ponto aqui os apóstolos estavam prontos para cumprir o ID? Para dar prosseguimento neste ministério de Cristo? A parte de Cristo foi feita, meus irmãos. Ele obedeceu ao Pai. Obediência de cruz, obediência de morte. Ascendeu. Trouxe o Espírito Santo para capacitar os discípulos. Mas isso ainda não tinha ocorrido neste exato momento. Aos nossos olhos, estes discípulos, neste momento, não estavam prontos para cumprir essa tarefa. Por exemplo, vimos Pedro, seu líder reconhecido, uma figura importantíssima, que tinha com veemência
violência negado o nosso Senhor. Todos os discípulos fugiram com medo. Medo o quê? Medo de perder as suas vidas. E foram para longe. Longe da crucificação. O único que foi encontrado ali, perto do momento da crucificação de Cristo, foi o apóstolo João. Não acreditaram nos relatos da sua ressurreição. Pois é. Quando aquelas mulheres observaram e avistaram o túmulo vazio, correram para anunciar que ele tinha vencido a morte. Jesus Cristo tinha ressuscitado, porém eles não acreditaram. Tomé pediu provas, o cético não acreditou e recebeu uma repreensão de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que creem e não veem. Os discípulos, então, estão em uma condição característica de que precisam realmente ser capacitados por algo superior, superior às suas vontades, superior às suas forças, superior aos seus entendimentos. O que seria esta força? O que seria esta capacitação a não ser o próprio Espírito Santo? Os próprios apóstolos, obviamente, não tinham compreensão e força espiritual para completar a obra de Cristo. Ele irá capacitar os apóstolos agora. E todos os crentes subsequentes, inclusive nós, com o Espírito Santo, para concluir a obra do Salvador, e esta obra ainda continua. Eles precisavam de uma correta mensagem, eles precisavam de uma manifestação de poder, eles precisavam de um ministério consolidado, eles precisavam entender esta missão e o seu motivo. Como eu li aqui João 16, e ele anunciou, ele colocou o Espírito Santo para convencê-los de todo o pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também tem a função de interceder, de transformar as nossas orações em algo audível ao nosso Deus. Romanos 8, versículo 26. Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. O apóstolo Paulo diz que ele é o penhor da nossa salvação, é a nossa garantia, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Será que a ascensão de Cristo tem importância? Porque sem ela não teria o Espírito Santo, sem ela não teria Pentecoste. E Jesus Cristo agora, no texto onde nos encontramos, começa a anunciar sobre esta vinda, sobre este acontecimento maravilhoso, que todos os filhos de Deus, daquela época e inclusive hoje, experimentam, são capacitados e são enviados do Espírito Santo do nosso Senhor. Verso 3: depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes, por um período de 40 dias, falando-lhes do reino de Deus. Jesus, após ter ressuscitado, vencido a morte, permaneceu 40 dias, ainda ensinando os seus discípulos, presente com eles, não de uma maneira constante, mas ele aparecia, como já vimos aqui, apareceu na praia, apareceu dentro daquele quarto ou sala, com as portas trancadas. Diversas aparições os discípulos se depararam do nosso Senhor. Apresentou-lhes a eles e deu-lhes muitas provas, para dar aos apóstolos a confiança necessária, a apresentação de sua mensagem. A mensagem desses apóstolos estava condicionada a eles verem e entenderem que Cristo ressuscitou. A nossa mensagem, meus irmãos, está totalmente atrelada e condicionada a entendermos a ressurreição de Cristo também. Por isso se fez necessário a aparição de Cristo. Vimos aqui o discurso de Pedro em Pentecoste. A confiança,
a certeza que ele tinha de que Cristo realmente ressuscitou. Eu e você precisamos ter essa convicção, senão a nossa mensagem vai ser morta. A nossa mensagem não tem vida. Se não temos essa convicção na ressurreição de Cristo, e principalmente na sua ascensão, do que vale pregar o Evangelho? Essa convicção, através da aparição de Jesus Cristo aos seus discípulos, estava influenciando a maneira como eles iriam pregar e anunciar o Evangelho. Foram 40 dias. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 5 ao verso 8. Ele disse: e ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso aqui é uma prova ocular, testemunha fiel de que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Mais de 500 pessoas, a maioria dos quais ainda vive, claro, no período onde ele escreveu essa carta, essa epístola, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim. Falamos na EBD, a caminho de Damasco, como a um que nasceu fora do tempo. Mais um. Pois sou o menor de todos os apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Está aí as provas. O reino de Deus. O texto diz que ele apresentou-se, apareceu aos discípulos durante 40 dias para quê? Para falar, ensinar coisas relacionadas com o reino de Deus. É isso que o texto nos revela. Essa expressão contém muitas verdades. Reino de Deus. Para nós parece algo muito subjetivo, muito amplo, mas não. Isso é algo fechado, objetivo. Reino de Deus, essa expressão aqui refere-se à esfera de salvação, ao gracioso domínio da regra divina sobre o coração dos que creem. Esse era o tema principal durante o ministério terreno de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos, aqueles que dariam prosseguimento à mensagem do Evangelho, sobre o que eles tinham que pregar, sobre o que eles tinham que anunciar. E toda essa mensagem está envolta, está relacionada com o reino de Deus. Quando eu falo reino de Deus, eu estou falando arrependimento. Quando eu falo reino de Deus, eu estou falando de perdão dos pecados, eu estou falando de expiação, eu estou falando de propiciação. São esses temas que se encaixam no termo reino de Deus. E Jesus estava ali durante esses 40 dias, anunciando, ensinando e explicando, para que eles se tornassem testemunhas fiéis. Jesus aparecendo, Jesus ensinando, agora eles estavam recebendo propriedade para ser o fundamento de toda a igreja, assim como Cristo havia dito. O resultado dessas aparições foi que os apóstolos se tornaram absolutamente convencidos da realidade da ressurreição física de seu Senhor. Essa garantia deu-lhes a ousadia de pregar o Evangelho para as próprias pessoas que crucificaram Cristo. Se tornar testemunha poderosa é uma prova potente da ressurreição. Somente aqueles que acreditam firmemente na ressurreição, é aqueles que possuem o amor ágape. O que eu quero dizer com isso? Somente crendo na ressurreição é que podemos nos entregar a ponto de morrer, de defender o Evangelho com as nossas vidas. Lutar, pregar com alegria, com veemência. Somente assim, somente através da ressurreição de Cristo. E essas aparições se fizeram necessárias justamente para confirmar isso no coração dos discípulos. E você pode se perguntar agora, mas e hoje?
Cristo não tem aparecido tanto que nem naquele momento. Eu não quero entrar na discussão, porque eu conheço algumas pessoas, alguns relatos, inclusive onde a palavra de Deus tem até uma dificuldade de chegar, lugares remotos, onde as pessoas testemunham que viram a figura de um homem, viram e atestam que foi Jesus Cristo. Eu não quero dizer que é inválido essas manifestações, mas eu queria dizer que hoje isto não é normal, isto não é corriqueiro, não é algo que vou sair aqui hoje, vou na igreja e vou ver Jesus. Não, porque isso não estou querendo depreciar a fé de ninguém, não é essa a minha intenção. Eu vou explicar isso, porque hoje temos algo que eles não tinham. Hoje estamos aqui de frente com testemunhas, com relatos de testemunhas inspiradas pelo próprio Espírito Santo, que trouxe a verdade, e a verdade é o nosso Cristo. Temos que entender que Cristo está aparente para nós todos os dias através da sua. É isso que eu quero dizer. Apesar de alguns relatos, não é normal a manifestação corpórea de Jesus Cristo. Devemos lembrar que o testemunho fiel foi entregue pelos apóstolos. E aonde se encontra esse testemunho? Aqui, na palavra de Deus. Contendo assim a real expressão de Jesus Cristo para a sua igreja. Tudo o que precisamos saber para a minha vida e para a vida da igreja está aqui. Se encontra aqui. Então, meu irmão, se você quer ter um encontro com o Cristo, se você anseia vê-lo com seus próprios olhos, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, porque ele é apresentado desde o Antigo Testamento através das promessas. Concluído, avistado pelas aparições aos apóstolos. E assim os apóstolos registraram. E assim eles colocaram. Tanto que a fidelidade desse testemunho é tão real que um dos critérios para se elaborar o Novo Testamento, o cânon bíblico, era que todos os relatos tinham que passar pela aprovação dos apóstolos. Aqueles que viram a Jesus. Todos os escritos do Novo Testamento se encerraram até o primeiro século. Porque após o primeiro século já não estavam mais vivos estes apóstolos. Então, logo, eles não poderiam validar, não poderiam dar o seu parecer se é verdadeiro ou não. Então, a fidelidade das Escrituras, a fidelidade dos relatos desses homens é totalmente inspirado, é inerrante, é a própria palavra de Deus. Agora eu preciso entrar numa questão, meu irmão. Somos, graças ao nosso Deus, pessoas que enxergam a palavra como sendo a palavra de Deus. Porém, eu tenho visto muitas pessoas que encaram a palavra como contendo a palavra de Deus. Ou até mesmo se tornando a palavra de Deus. Dependendo da situação, é válido. Dependendo, não é. Tem algumas coisas, contém, outras não. Não. Eu abro em Gênesis e percorro este livro no seu Novo Testamento e eu vejo Deus falando. É a palavra de Deus. Apta para corrigir, ensinar, instruir. A todos os momentos, sabe por quê? Porque é o próprio Cristo. É o Verbo. Está aqui diante de nós. Quer um encontro com Cristo? Abra a sua Bíblia. Abra a palavra. E você vai ter o seu encontro. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Não saiam de Jerusalém. Jesus segurava o ímpeto dos apóstolos. Mesmo
mesmo eles recebendo todos esses ensinos do reino de Deus, tendo a convicção, a confirmação de que ele ressuscitou, eles já estavam ali, eu imagino, eu visualizo essa cena, logo querendo ir anunciar, cumprir este ide. As inconstâncias já não tinham mais espaço em seus corações. Mas Jesus diz: fique em Jerusalém. Não saiam daqui. Comprovando e testemunhando a ressurreição, que isso não era o suficiente ainda. Algo lhes faltava. Toda a preparação e treinamento, que o conhecimento e a experiência que eles tinham não eram suficientes e até mesmo poderiam ser chamadas de inúteis. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, todas as pessoas que gostam e querem trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, com as suas forças, com as suas experiências, por mais gloriosas que elas sejam, por mais verdadeiras que elas sejam, estudar. Eu posso frequentar, meu irmão, o melhor seminário deste país, ou até mesmo fora deste país. Se o Espírito Santo não estiver sobre mim, não me capacitar, todo o meu conhecimento não passa de trapo de imundícia. É inútil. É por este motivo que Jesus Cristo olha para aqueles homens, mesmo depois de ter ensinado sobre o reino, sobre a convicção que ele tinha vencido a morte, ele fala: não saiam de Jerusalém, esperem até que seja cumprida a promessa do meu Pai. Que promessa seria essa? Sobre o que Jesus Cristo está falando? Jesus ordenou-lhes para esperar o que o Pai havia prometido. Essa promessa, feita repentinamente, durante o ministério terreno do Senhor, era que o Espírito Santo seria enviado. A promessa de Deus era para ser cumprida apenas 10 dias depois. Porque Jesus ficou 40 dias com eles. Pentecoste é caracterizado Pentecoste porque ela ocorre 50 dias após a Páscoa. Então, era necessário aguardar mais 10 dias até que essa promessa fosse despejada sobre os apóstolos e sobre os filhos de Deus. João, capítulo 7, verso 38, verso 39, tem esse relato da promessa do Espírito Santo. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é o rio de água viva? Pode passar. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, não tinha ascendido ao céu. Atos 2:33, houve o cumprimento em Pentecoste. O apóstolo Pedro fala sobre essa promessa. Ele anuncia. Alguns incrédulos falam: estão bêbados, o que está acontecendo? E o apóstolo Pedro diz que está se cumprindo a profecia de Joel. O Antigo Testamento já anunciava isso. Promessas feitas apontando para essa ascensão de Jesus, apontando para esse cumprimento. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Olha a promessa: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Além de Ezequiel, Jeremias 31, verso 33 e 34.
Jeremias 31, verso 33 e 34. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Entenda Israel como sendo a igreja. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Além desse texto, Joel, o citado pelo apóstolo, falado por Pedro, depois leia Atos 2, ele cita: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Essa era a promessa que Jesus está se referindo. Aguardem a promessa do meu Pai. André, essas pessoas que não tinham espírito eram salvas como? Essas pessoas, então, no Antigo Testamento, como é que elas eram capacitadas? Eles eram salvos e capacitados também por crerem nas promessas de Deus. As promessas de Deus estão relacionadas também com a salvação desse povo. Todos que foram salvos no Antigo Testamento foram porque creram nas promessas que se cumpriram em Cristo. Aqueles que são listados em Hebreus 11, todos do Antigo Testamento, tiveram sua fé depositada na pequena luz que eles avistavam de longe. Aquela luz pequena. O que resta para nós então? Que enxergamos essa luz como um sol resplandecente. O que resta para nós? A fé que temos que ter em Cristo. Obrigatoriamente, por vermos de perto, inclusive pelos relatos, que Ele está aqui. Não é uma luz que está distante, é algo que brilha, é algo que está sobre nós, é algo que impera, é algo que foi glorificado e cumprido. Nós não vivemos com base nas promessas, porque elas já se concluíram em Cristo. Temos sim agora outras promessas de glorificação, que certamente serão cumpridas para aqueles que acreditam e creem na ascensão e ressurreição de Cristo. Hebreus 11, verso 39. Olha sobre o que eu estou falando. O autor de Hebreus diz isso. Todos estes, quem? A galeria inteira dos heróis da fé. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Enxerga? A luz lá no final do túnel. A fé na promessa. Cristo Jesus. Mateus 11, 11. Jesus fala, se referindo a João Batista. Olha o que Jesus fala. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus está querendo dizer? João Batista veio até a porta. João Batista anunciou até mim. Ele falou sobre a promessa. Não houve ninguém maior do que ele, que nasceu de mulher, antes de Cristo. Porém, aqueles do reino, olha o termo de novo, o reino dos céus, aqueles que são salvos, que enxergam essa promessa consumada, executada como um sol resplandecente. Esses são grandes. John MacArthur, nos seus comentários, diz: João era maior do que os profetas do Antigo Testamento, porque realmente viu com seus olhos e participou pessoalmente do cumprimento do que os outros apenas profetizaram. Mas todos os cristãos, após a cruz, são ainda maiores, porque participam da plena compreensão e da experiência de algo que João apenas previu de forma vaga: a verdadeira obra de expiação de Cristo. O que aquilo era sombra de Cristo para eles, para nós se tornou realidade. Esse é o valor. A minha fé e a sua fé tem que ser ainda maior, mais vigorosa,
mais acesa. Você tem que olhar para os heróis da fé e se encontrar com uma fé mais viva ainda. É isso que você tem que pedir ao Senhor, buscar no Senhor. João Calvino ainda diz: saibamos que seremos, duplas ou triplamente ingratos para com Deus, se nossa fé for menor durante o reino de Cristo, do que a que tiveram nossos pais durante o regime da lei, ao sermos provados por tão extraordinários exemplos de vocês. Ao olhar para esses heróis da fé, temos que enxergar a diferença do que eles criam e no que foi cumprido, no que está em vigência. Isso relatamos e falamos que estava aqui, é muito controverso você afirmar. Uns falam que a nova aliança, que é o termo que eu irei utilizar, ela foi inaugurada na cruz. Outros falam que a nova aliança foi inaugurada em Pentecoste. Então as opiniões são diversas, mas o fato é que hoje vivemos a nova aliança. A nova aliança é perfeita se comparada com a antiga, ao qual os heróis da fé viveram. É perfeita em todos os aspectos. Todas as exigências de obras foram cumpridas perfeitamente em Cristo. Se no Antigo Testamento existia um pacto de obras, hoje ela também existe, mas cumpridas em Cristo, aperfeiçoadas em Cristo. Cristo traz as verdadeiras obras para aqueles que creem. Então está em vigência a redenção, o pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça, efetuado pela Trindade de Gênesis a Apocalipse e até o final dos tempos. Ela é perfeita. As obras que eram exigidas, a obediência, são cumpridas em Cristo, diferentemente da antiga, executada pelo homem. A antiga aliança tinha prazo de validade. A nova aliança é eterna, pois aquele que inaugurou venceu a morte e ainda vive. Este é o pacto que celebramos no memorial da ceia, que somos participantes da nova aliança através do sangue de Cristo. Mateus 26, 28, Jesus é esse mediador. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Hebreus 8,6 fala um pouco sobre isso, que esta nova aliança é superior à antiga. Olha o que diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Existe uma diferença. As promessas que Jesus Cristo está falando aqui para os discípulos aguardarem são essas promessas. É a nova aliança. Ele já tinha dito isso na ceia com os discípulos. Esse aqui é o novo pacto, é a nova aliança que eu faço com vocês através do meu sangue. Era sobre isso que Jesus estava se referindo. E ele ainda diz no verso 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui agora entra num tema totalmente mal interpretado, mal colocado por muitos. Batismo com o Espírito Santo. Até mesmo por muitos teólogos chegar à conclusão do que se retrata, do que é. Já houve grandes discussões. Denominações que são fundadas, inauguradas, devido à interpretação de como eles enxergam esse batismo com o Espírito Santo. Jesus Cristo está aqui se referindo, falando: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Temos que entender que ele ainda não tinha ascendido ao céu. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado.
A profecia de Joel se cumpriu em Pentecostes, 10 dias após. Por isso que ele estava falando isso. Hoje, vivemos um tempo após Pentecostes. Pentecostes já ocorreu. O Espírito Santo já foi derramado. Já está imperando. Já está administrando esta ação salvífica sobre os filhos de Deus. João Batista preparou o caminho para o mediador. Porque ele diz, pois João batizou com água. Jesus, através de seu sacrifício, ressurreição, estava abrindo o caminho para a administração eficaz do Espírito Santo. Jesus Cristo é o mediador para este administrador. Entendam, Jesus Cristo sendo a propiciação, pagando este preço, se tornando maldição, para que houvesse expiação. Ele abre a porta com a sua ida ao Pai, para que descesse o Espírito Santo, que seria o administrador. O Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos consola. O Espírito Santo é quem nos dá as verdadeiras palavras, as palavras corretas. O Espírito Santo é quem nos direciona. O Espírito Santo está administrando. Olha a obra perfeita da Trindade. Olha a obra sendo administrada pelo nosso Deus, por Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mateus 3, verso 11. E eu os batizo com água, fala de João Batista, para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciando, apontando para Cristo, que ele seria o batizador no Espírito Santo. Por isso que ele está aqui instruindo os seus discípulos: esperem, esperem. Está se cumprindo as palavras de João Batista em Mateus 3, verso 11. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus está cumprindo aquilo que foi dito sobre ele mesmo. O batismo de Cristo apontava para a descida do Espírito Santo também, o batismo lá no Jordão. Nosso Senhor foi, obviamente, em perfeito acordo com a comunhão com o Espírito Santo, ainda no momento do seu batismo. Este foi o sinal emblemático da plenitude do poder do Espírito Santo, a qual desceu uma pomba sobre ele. Lucas 3, verso 22. Lucas 3, verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Efésios, no capítulo 1, diz que aqueles que têm o Espírito Santo como selo, os que serão aqueles que receberão, herdarão um reino imperecível. Jesus Cristo faz batismo, operando junto com o Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, verso 1, diz que ele saiu. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Como é que podemos descartar a importância do Espírito Santo, sendo que ele estava presente na vida do próprio Cristo, o capacitando? É sobre isso que ele está ensinando e pedindo para que os discípulos aguardem. Batismo com o Espírito Santo, o que seria isso? Os apóstolos teriam de esperar até o dia de Pentecostes, mais 10 dias. Mas desde então, todos os que creem, são batizados com o Espírito Santo no ato da salvação. Não se trata de uma segunda experiência. Quando cremos, o Espírito habita em nós e testifica que somos filhos de Deus. Qual é o meu embasamento para poder falar isso aos irmãos? É simples.
1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 ao 14. São 3 textos que você precisa gravar. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Mais um. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, o que o texto nos permite afirmar? Uma pessoa em seu estado natural não consegue interpretar, entender as coisas espirituais. Romanos 10, verso 17. A fé vem, olha lá, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se eu preciso entender essa verdade espiritual através do Espírito Santo para receber a fé, eu te pergunto, quando é que eu recebi o Espírito Santo? Se a fé vem pelo ouvir a mensagem e ouvir com entendimento, quem me capacitou a entender? Eu pergunto, quando que eu fui batizado com o Espírito Santo? Tem mais um texto, Efésios 1, verso 11 ao 14. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, olha lá, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, conseguiu entender? O evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Hoje, meus irmãos, meus amados, não precisamos procurar uma segunda experiência. O seu batismo, se realmente você crê, e isso testifica na sua vida, ele ocorreu quando você entendeu a palavra, a mensagem do Evangelho. Ali você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Não precisamos ir atrás de dons, como muitos classificam o batismo do Espírito Santo como um dom. Isso não tem embasamento. O batismo bíblico ocorre quando o indivíduo sai de uma condição natural e passa para uma condição espiritual. O entendimento da palavra, o recebimento da fé está totalmente atrelado com o Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. Porque lembre-se das profecias de Joel, Deus transforma o coração e vai escrever as leis, os mandamentos no nosso íntimo, no âmago do nosso ser. Como? Através da ação poderosa do Espírito Santo. Não existe situação de dom espiritual dizer que você tem o Espírito Santo. Nunca se esqueçam de Mateus 7. Muitos profetizarão. Muitos expulsaram demônios. De novo. Mas não tinham o penhor da salvação. O selo da promessa. Verso 6. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Temos que entender que os discípulos tinham ciência das promessas feitas no Antigo Testamento sobre o reinado de Cristo, um reinado onde ele restauraria Israel. Eles estavam assimilando essas promessas do Espírito Santo com a restauração de Israel. E Jesus Cristo responde:
restaurar o reino de Israel. Os apóstolos ainda criam que em uma forma terrena do reino de Messias, que seria estabelecido. Como eu disse, era uma promessa. Eles também sabiam o que estava escrito em Ezequiel 36 e Joel 2. Conectavam a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, e assim eles estavam confundindo, como eu disse. Porém, no verso 7, Jesus responde. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Nos parece até uma exortação, uma repreensão de Jesus Cristo. Ele diz: não lhes compete. Esse versículo mostra que os apóstolos tinham a expectativa literal de um reino terreno que espelhasse o que Cristo ensinou. Por outro lado, ele os corrigiu sobre os aspectos cruciais de seu ensino. Tempos e datas. O que seria o tempo e a data? Essas duas palavras se referem a características e eventos que serão parte do seu reino terrestre, a qual terá início na sua segunda vinda. O momento exato do seu retorno, contudo, não permanece revelado. Não foi revelado. Marcos 13, verso 32, temos esse relato. Olha aqui. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Não nos compete saber isso. Não nos compete querer saber quando Ele vai voltar. Eu vi muitas pessoas falando: coronavírus é a volta de Cristo. Meus irmãos, a volta de Cristo vai ser clara. Vai ser clara. Não existe sombra de dúvidas. Essas coisas que estão acontecendo, meu irmão, não são nem sombra, não são nem pequenas fagulhas daquilo que está por vir, o grande consumir do fogo que ocorrerá, conforme relata o apóstolo Pedro. Então o que nos compete? Se não nos compete saber os tempos e as datas, o que nós temos que fazer? O que os discípulos tinham que fazer? Recebendo essa repreensão. Sabendo que não é revelada a hora, e sabemos disso, acabamos de ver, e nem a data da sua segunda vinda. O que o Senhor poderia, e que o Senhor poderia voltar, sabemos que Ele pode voltar a qualquer momento. Os crentes devem, então, estar continuamente prontos. Vigilantes. Todos devem se lembrar da solene advertência do Senhor. Ainda em Marcos, no capítulo 13, do verso 33 ao 37, olha só: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que eu lhes digo? Digo a todos: vigiem. Não era tempo. Não é tempo ainda de você querer ficar decifrando: Jesus está voltando, isso é um sinal. Isso não é tempo para isso. A exortação, o alerta de Jesus Cristo é: permaneçam vigilantes. Permaneçam vigilantes. Permaneçam onde Ele está. Com a sua palavra. É isso que os discípulos tinham que estar preocupados. Com a palavra, com o reino. No verso 8, diz assim, ainda ele falando: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, até os confins da terra.
o comissionamento de pregar. Se manter vigilante também envolve estar anunciando a mensagem de Cristo. Eu te pergunto, você está vigilante? Você está vigilante, meu irmão? Ou você está preocupado, discernindo os tempos? Será que é agora? Será que é amanhã? Eu conheço um senhor, a qual eu tenho muito apreço por ele. E um dia ele me deu uma resposta assim, porque ele me perguntou, você sabe quando Cristo vai voltar? Eu falei, não. Ele, pois é, meu jovem, Cristo volta hoje. Eu, como assim? Como é que ele volta hoje? Depois eu fui entender, e ele me explicou também, certo, claramente, que ele estava se referindo à nossa prontidão. Se perguntarem para você quando Cristo volta, a nossa resposta como crentes verdadeiros tem que ser, é hoje. Porque é hoje que eu estou pronto. É hoje que eu estou anunciando o Evangelho. É hoje que eu estou tendo o meu encontro com Jesus Cristo. É hoje que eu estou testificando isso. Então, ou ele volte daqui 10 anos, talvez eu nem tenha tempo de vida para a volta de Cristo, mas enquanto eu estiver aqui, eu me manterei vigiando. Eu vou estar pronto. Que esse seja o seu desejo, o meu desejo, porque essa é a exortação de Cristo para mim e para você que cremos no seu Evangelho. Eles recebem então a grande comissão, a missão dos apóstolos, de serem enviados até os confins de toda Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, como está relatado em Mateus 28, versos 19 e 20. Vão e façam discípulos, olha lá, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí a grande comissão. Receberão poder. O que é esse poder? A não ser o poder do Evangelho, o poder do reino de Deus. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo fala categoricamente o que significa esse poder. Sabe o que é o poder de Deus? As pessoas querem ser transformadas, buscam essa experiência com o Espírito Santo porque elas querem receber poder. Elas querem se tornar semideuses. Olhem para mim, olhem o que eu faço, olhem o meu dom. Algo totalmente misturado com vaidade. Quer saber o que é poder? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Você quer ter o poder de Deus? Quer demonstrar o poder de Deus? Pregue o Evangelho. Pregue a palavra. Anuncie isso até os confins da terra. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque a salvação vem dos judeus. Esse é o poder. Esse é o testemunho que temos que dar. Este é o nosso foco. Vigiar. Vigiar no que? Na palavra. Anunciar o que é a palavra. Receber poder. Que poder? A palavra. É a palavra. A palavra é o verbo. Nada mais do que isso. Tudo se resume na palavra quando você entende, quando você recebe o Espírito que te capacita, que te lança para anunciar o Evangelho. Estar vigilante é estar com o seu foco na palavra de Deus. E quando você é vigilante, você cumpre as palavras que o próprio apóstolo Pedro disse, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vocês acham que Pedro está falando sobre anunciar o quê? O que é me pedir a razão sobre a minha esperança? O que é isso, irmão, que você tem esperança? O que é isso que você deposita todo o seu ser? Se não anunciar a palavra. Esse é o poder. Isso é se manter vigilante. E ele diz que eles irão por toda a Judéia e Samaria, começando nos judeus e se expandindo para todos os gentios. Verso 9, tendo dito isso,
Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles. Foi elevado. O Pai levou Jesus em sua ressurreição corpórea deste mundo ao seu lugar correto. Ele retornou para o lugar que ele era devido. A ascensão de Cristo ao Pai. Lucas emprega este termo 3 vezes, no verso 9, 11 e 22, para descrever o fim do ministério terreno do nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo nos dá a garantia de uma glorificação, porque Ele próprio foi glorificado pelo Pai. E se o nosso Cristo é o verdadeiro caminho e o único caminho, é a única esperança que nós temos de ser ressuscitados em Cristo e glorificados ao Pai. Assim como Ele foi. Jesus Cristo cumpriu todas as etapas da qual Ele tinha sido prometido, da qual anunciaram sobre Ele. Olha a importância, voltando lá no início da introdução, a importância da ascensão de Cristo. E uma nuvem encobriu, remetendo à visão de Daniel 7, verso 13 e verso 14. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Será que deveríamos comemorar a ascensão de Cristo? Será que ela é importante no que diz respeito à sua segunda vinda? Será? Verso 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Eles estavam com os olhos fixos, perplexos, imaginando, e agora? Eles precisavam ainda receber esse Espírito Santo para que a obra fosse completa. Perplexos com o ocorrido. Realmente algo digno de admirar. O momento que as promessas de ser glorificado ao Pai, o retorno ao seu estado de glória, a destra do nosso Deus, como é relatado em Filipenses 2, do verso 8 ao verso 11. Ali ele recebeu de volta. Ali ele voltou. Olha só, irmãos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o verso 8. Filipenses 2, 8 ao 11. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Isso é a vinda. Quando ele veio, a primeira vinda. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Após o esvaziamento, após a humilhação e a ascensão, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meu irmão, você que me assiste, você que está atento, você que talvez Deus esteja trabalhando aí no seu coração, você, querendo ou não, rejeitando a Cristo ou não, chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, reconhecerá que Ele é o Senhor. Pode viver de qualquer maneira, do cético ao ateu, todos reconhecerão que Ele ascendeu ao céu, que o nome dele está sobre todo nome. Todos se ajoelharão, se prostrarão diante dele. Que isso, na sua vida, seja agora
esteja pronto agora, porque talvez seja tarde. Verso 11, e último. Os homens apareceram a eles ali como uma imagem de dois homens vestidos de branco, assim como apareceram no sepulcro, lembram? Informando que ele tinha ressuscitado. E no verso 11, esses dois homens falam, que eles disseram: Galileus, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Da mesma forma, eles estavam ali perplexos, deixando de vigiar. Recebem esta mensagem destes homens. O que vocês estão olhando? O que você está olhando? Da mesma forma como ele foi, ele voltará. Ele voltará. Ele certamente voltará. Homens da Galileia, porque todos ali, porque Judas já tinha se matado, não estava presente, então os outros discípulos presentes eram todos da Galileia, eram todos daquela região. É perguntado por que estáis olhando para o céu, indica mais uma curiosidade com o milagre que acabara de acontecer. E a palavra traduzida traz aparência e indica um olhar longo, a perda de vista. Neste caso, um olhar paralisado, como de se perder alguém. Ficaram assim, ó. Não é momento para mim e para você estar parado, olhando. É momento de você arregaçar as mangas. É momento de você anunciar. É momento de você ir. É momento de você falar da segunda vinda. É momento de você falar que é necessário arrependimento para ser encontrado pronto, vigilante na palavra do nosso Deus. Ele voltará. Conclusão. A tarefa de terminar a obra de Jesus Cristo. O dever de evangelizar o mundo perdido. É assustador para nós. Mas o Senhor, em sua misericórdia, desde o início tem prestado todos os recursos. Tem nos fornecido. Tem suprido as nossas necessidades. Recursos espirituais necessários para realizar essa tarefa. Cabe a cada crente para se apropriar desse recurso. Cabe a cada crente, como o apóstolo Pedro disse, buscar essa santificação. Meu irmão, é tempo de trabalhar para que não possamos ser pegos de surpresa. Eu queria encerrar lendo João, capítulo 9, verso 4. Diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Graças ao nosso Deus. Mas eu digo isso também ansiando pela sua volta, para o fechar das cortinas, ao se apagar as luzes, na volta de Cristo. Enquanto Ele não vem, é dia. Enquanto Ele não vem, é hora de trabalhar. Que o Espírito Santo nos encha, nos capacite e nos envie. E que possamos dar verdadeiro valor e significado para a ascensão de Jesus Cristo. Meu irmão, que essas palavras tenham falado ao seu coração. Que você tenha aprendido com o texto direto do nosso Senhor. Que você vigie e se mantenha atento na palavra de Deus. Porque certamente Ele voltará. Vamos orar. Incline sua cabeça. Busque o Senhor nesse momento. Clame a Ele.
para que você seja vigilante e esteja pronto. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra e por aquilo que foi dito, por este alimento que alimenta as nossas almas. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que estão assistindo, aqueles que estão em suas casas, que possamos refletir, aprender e ser vigilantes. Nos encha, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito. Buscamos a plenitude, não o batismo, porque o batismo ocorreu, Senhor, quando cremos na tua mensagem. Agora a plenitude, Senhor Deus, para sermos cada vez mais capacitados. Aí, isso te pedimos. Isso, Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor, lhe suplicando. Cuide de cada um de nós, nos envie e cumpra o teu querer, Deus, em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja com toda a igreja. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.